Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Essa é a segunda parte da aula 4 do Colégio TecX, cursos de auxiliar de enfermagem das turmas 96, 97 e 98. Nós vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização, HumanizaSUS. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformação, a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários e da participação coletiva nos processos de gestão e produção de saúde. Passar um pequeno vídeo sobre a humanização dentro do SUS. Humanização é um substantivo abstrato, então é difícil pensar um significado preciso para isso. E daí, se a gente pensa em ações, em gestos, acho que a gente chega nessa compreensão de uma maneira melhor. No meu caso, por exemplo, uma das experiências era o Hospital de Doenças Tropicais, e que não tinha, assim, um projeto específico que tivesse a humanização. Não tinha um projeto de doula, um projeto de pesquisa com uma universidade, não, era o hospital. O tempo todo eles discutindo como aperfeiçoar o trabalho, os usuários tendo espaço para dialogar. E quando eu fui gravar, aí pude ver isso na prática mesmo. A maneira como todo mundo se relaciona, assim, a maneira como as pessoas inclusive se relacionaram com a nossa equipe, de sempre estar num espírito de colaboração e de ouvir, né? As pessoas se ouvem muito, acho que vem daí a humanização. As experiências de Blumenau e Manaus foram um pouco distintas mesmo. Além do fato de uma ser norte, outra ser sul, uma se tratar do nascimento ligado ao Instituto da Mulher e outra se tratar do idoso, né, que é uma outra fase da vida, a gente percebeu também que a equipe de saúde se distinguia um pouco. A experiência do sul era uma experiência pequena, mas isso também favoreceu o fato de eles estarem muito ligados, serem muito militantes da saúde, conseguirem se comunicar muito bem. A experiência do Instituto da Mulher Dona Lindu era uma experiência enorme, que abarcava uma capital. Muitos usuários passam por ali e eles realmente valorizam essa troca, esse rompimento um pouco da hierarquia, essa transversalidade. E isso a gente registrou na prática mesmo. Muitas vezes atendimentos estavam acontecendo com um usuário e outro funcionário, uma fisioterapeuta vinha conversar com o médico, ou o médico vinha pedir uma sugestão para terapeuta ocupacional. Quer dizer, todos os papéis ali eram valorizados dentro da equipe de saúde. Eu não
não tinha contato muito aprofundado nem com os CAPs, embora eu soubesse o que fosse tudo, e nem com esse projeto de doulas. E para mim o mais interessante foi perceber que assim, todos esses trabalhadores, usuários e a própria ideia do SUS é ver o SUS como um desafio. E eu achei muito bonito de ver nesse hospital, onde as doulas já estão lá há um tempo e os médicos já gostam das doulas e querem doulas na equipe de parto deles, como essa divisão de tarefas ela é muito bem feita. Foi muito legal entender, num lugar que já está estruturado, assim, que as doulas elas só complementam a equipe. Então, Maringá se trata de uma clínica odontológica da Universidade Estadual de Maringá. Eles têm um processo ali que eles chamam de currículo integrado, que forma um profissional de odontologia mais focado no lado generalista. É um profissional que tenta entender o paciente como um todo, e a Universidade Estadual de Maringá, ela insere esse estudante, esse jovem, criticamente na sociedade, porque eles têm uma clínica do SUS dentro da universidade. Então, desde sempre, o profissional ali está inserido no meio da população. Lá em Borba, eu sabia que eu ia chegar e entrar num barco, e esse barco ia ficar em deslocamento durante 5 dias, eu ia viver aquele dia a dia ali de forma profunda, num rio, chama Rio Madeira, um rio gigante. Começa por aí já, e você começa a inverter as lógicas, tipo, você chega num lugar onde você não anda de carro, você anda de barco. Aí você começa a andar por ali, você já começa a ver que você está em outra geografia, são outros desafios para fazer saúde ali. Eu fiz a experiência de Brasília, que é um ambulatório de hanseníase, e fiz também a experiência de Salvador, que é um projeto educacional que envolve Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, universidades, vários hospitais. E nos 2 projetos eu tive a felicidade de contar com equipes muito envolvidas e muito envolventes. Perfeito. Então, como vocês puderam ver, a Política Nacional de Humanização ela envolve diversas práticas e diversas atitudes que são importantes de serem tomadas. A primeira é o acolhimento. O acolhimento ele se refere a reconhecer como o que o outro traz como legítimo e singular a necessidade da saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes, serviços, usuários e populações. Como o valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, serviços, trabalhadores e equipe e usuários com a sua rede socioafetiva. Como fazer? Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário. É possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridade a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco. Já a gestão participativa e cogestão expressa tanto na inclusão de novos sujeitos no processo de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão, que transforma também em espaço de realização de análise dos contextos da política em geral e da saúde em particular, em lugar da formulação e de pactuações de tarefas e de aprendizado coletivo. Como fazer?
A organização e experimentação de rodas é importante. A orientação da cogestão. Rodas para colocar as diferenças em contato, de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção. A Política Nacional de Humanização destaca 2 grupos de dispositivos de cogestão. Aqueles que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre as necessidades e interesses de usuários, trabalhadores e gestores, e aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Colegiados, gestores, mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização, Grupo de Trabalho de Humanização, Gerência de Porta Aberta, entre outros, são arranjos que permitem a experimentação da cogestão no trabalho cotidiano da saúde. A ambiência, ela se trata da criação de espaços saudáveis e acolhedores e também confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre pessoas. Como fazer isso? A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas, do uso dos espaços de acordo com as necessidades dos usuários e trabalhadores de cada serviço é uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde. E a clínica ampliada e compartilhada, ela é uma ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Como fazer? Utilizando recursos que permitem o enriquecimento dos diagnósticos, outras variáveis além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas e a qualificação do diálogo, tanto entre profissionais de saúde envolvidos no tratamento, quanto destes com os usuários, de modo a possibilitar a decisão compartilhada e compromissada com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. A valorização do trabalhador. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Como fazer? O Programa de Formação em Saúde e Trabalho e a Comunidade Ampliada de Pesquisa são possibilidades que tornam possível o diálogo, intervenção e análise do que gera sofrimento e adoecimento, do que fortalece o grupo de trabalhadores e do que propicia os acordos de como agir no serviço de saúde. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. A defesa dos direitos do usuário. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre a sua saúde e também de decidir compartilhar ou não a sua dor e a alegria com a sua rede social. E os princípios do SUS são a transversalidade. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas do SUS. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer
que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir uma saúde de forma mais corresponsável. Indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como a participação ativamente do processo de tomada de decisões, na organização de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringe às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar também devem se corresponsabilizar pelo cuidado de si no tratamento, assumindo posição protagonista com relação à sua saúde daqueles que lhes são caros. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens. As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde. A Política Nacional de Humanização busca a redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, o atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, implantação de modelos de atenção e responsabilidade e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalho na saúde e gestão participativa dos serviços. A enfermagem. Profissionais são fundamentais no acolhimento humanizado do SUS. O enfermeiro, em geral, é o primeiro profissional de saúde com que os usuários do Sistema Único de Saúde têm contato quando procuram uma unidade de atendimento. Esses profissionais participam de todo o processo de cuidado na saúde, desde a promoção, a proteção e assistência à saúde. Por isso, são fundamentais para o acolhimento humanizado na assistência pública. Aqui eu deixo as referências, tem sobre o Corém, que nós falamos na primeira parte, e sobre a erotização das profissionais da saúde. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.